Amém. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Quantos amam o Senhor Jesus? Ele está derramado nesse lugar. Ele está liberado nesse lugar. Amém? 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Se você achou, diga amém. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vou ler novamente. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Você pode dizer a palavra doadas para mim? O que significa a palavra doadas? Hã? De graça. De graça. O que é que foi doado para nós? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então você precisa conhecer o Senhor Jesus, e você vai conhecer o que te pertence. No conhecimento de Cristo está a fé apropriadora. Na visão de Cristo está o conhecimento do que você é, do que pertence a você. Jesus, irmão, Ele quer se revelar para você. Eu não falei para a pessoa que está ao seu lado, eu falei para você. Jesus, Ele quer ser íntimo de você. Ele quer que você fale dele, não como alguém que você leu ou você ouviu falar. Ele quer que você fale dele como alguém que você anda com ele todo dia. Vamos ler de novo, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, como? Pelo conhecimento. A importância da oração em línguas aqui, porque a oração em línguas traz esse conhecimento espiritual. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, meu Deus, nos chamou para a sua glória e virtude. Diga para o irmão que está ao seu lado: você já entendeu esse chamado alguma vez na sua vida? Eu sou chamado para a glória de Deus. Eu sou chamado para a virtude de Deus. Deus, Ele é real no nosso meio, irmãos. Deus é real na sua vida, irmão. Deus é muito mais real na tua vida do que você imagina. Deus é muito mais real na sua vida do que você sente, até do que você crê, porque Deus é maior do que a sua fé. Agora, olha o que Pedro vai falar da glória e do poder de Deus. Verso 4. Pelas quais, ou seja, pela glória e pela virtude, nos têm sido, olha de novo, doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina.
pelas quais nos têm sido doadas. Primeiro ele doou todas as coisas que me conduzem à vida e à piedade, e eu participo disso conhecendo a Cristo. Agora ele me doa as suas preciosas e muito grandes promessas, para que eu seja igual a Jesus Cristo, e eu seja livre da corrupção das paixões que há no mundo. Então, primeiro você recebe toda a condição de viver em Deus, de ser como Deus, e por essa condição você conhece o Senhor, que te chama para a glória e para a virtude, através das quais você se torna participante, você recebe as preciosas promessas de Deus, pelas quais você se torna coparticipante da natureza divina. A palavra que você crê te faz igual a Deus. A palavra que você crê te torna semelhante à dimensão que Deus está naquele nível. Pastor, eu nunca ouvi isso. Você está louco? Não, pastor, eu não estou louco, eu nunca ouvi isso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Você foi criado para ser igual a Deus. Vou dizer novamente: você foi criado para ser igual a Deus. Não tem revelação aqui profunda, não. Eu estou pregando uma coisa elementar. Quando você crê, você se identifica. Vamos agora colocar o contrário. Quando ele fala, ele se identifica. Quando você crê, você se identifica. Ou seja, ele fala e você crê, e vocês sentam na mesa da comunhão. Vou falar de novo. Quando ele fala, ele se identifica com você. Quando você crê, você se identifica com ele. E na fala de Deus e na sua fé, uma mesa de comunhão é estabelecida. Olha a importância de você exercer sua fé, irmão. Olha a importância de você passar por aquele carro que está sobreposto com um pneu estourado, sem condições nenhuma, e o step furado, Lucas, e você parar ali, levantar suas mãos e dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor é fiel. Pai, obrigado porque eu tenho um carro perfeito. Quem te vê fazendo isso, ao olhar o carro, vai pensar: aquele cara está louco. Mas o céu, quando vê isso, te aplaude. Então, exercer fé é funcionar espiritualmente. Exercer fé é exercer o seu espírito, é ativar o seu espírito, segundo a visão que você tem no íntimo. Exercer fé é exercer o próprio Deus. Deus, confia em mim, olhe para mim. Deus nos deu a sua palavra porque Ele quer ser praticado. Deus nos deu a sua palavra porque Ele quer ser experimentado, Ele quer ser vivenciado, Ele quer ser tocado. A palavra de Deus é um presente. Aqui diz que as suas preciosas e muito grandes promessas nos foram dadas para que através delas nós nos tornemos
coparticipantes da natureza de Deus. O que um pai mais quer a não ser que o filho tenha o que ele tem? O que um pai mais quer do que o filho ter o que ele tem? Você pode ter muita coisa ou pouca coisa, mas se você tem um filho, o que você tem, você deseja que aquilo pertença a ele. Você pode ser pobre ou rico, meu irmão. Você pode ter 1 milhão na sua conta, 50 reais no bolso. Se você tem um filho, o seu desejo é que ele participe disso. É isso que Pedro está falando. Pelas suas preciosas e muito grandes promessas, nós nos tornamos coparticipantes. O que é coparticipar? É participar junto. Então está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eles te dão uma palavra e você acredita. Quando você acredita, abre-se uma porta e os três te dizem, entra para a comunhão no Espírito. Muitas pessoas não conseguem ter comunhão com Deus porque não sabem exercer a fé. Eles não têm louvor nos lábios, eles têm murmuração. Eles não têm expressões de gratidão, eles têm palavras de derrota. Eles são negativos. E Deus não comunga com a mentira. Deus não comunga com a derrota. Deus não sabe o que é perder. Então, se você quiser entrar na turma, se você quiser entrar na galera, você vai ter que mudar, não ele. Porque ele te diz: eu sou o Senhor e não mudo. Porque se eu mudasse, eu deixaria de ser Deus. Mas porque eu não mudo, eu te dou a oportunidade de mudar. Porque eu não mudo, eu te dou a oportunidade de mudar. Para que você venha para a dimensão que eu estou. Para que você venha e veja como eu vejo, pense como eu penso. E você receba ousadia para decidir andar como eu ando, diz o Senhor. Puxa, irmãos, eu não estou falando de nada mirabolante, eu estou falando de uma expressão de louvor dos seus lábios diante do problema. Eu estou falando de ações de graça. Eu estou falando de você fechar sua boca e não declarar derrota, pelo amor de Deus. Não dá para falar fé, fecha a boca. Diga isso para 3 pessoas perto de você. Sacode o irmão que está ao seu lado e fala assim: quando você fala em incredulidade, demônios são liberados. A fala da incredulidade é o material, é a matéria-prima que Satanás recebe para operar em você aquela derrota. Porque quando você fala em incredulidade, você está reconhecendo que aquela mentira é verdade. E aí vem Paulo em 2 Tessalonicenses e nos diz: é por isso que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, porque não acolheram o amor da verdade. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra. Quando o Espírito Santo falar com você, valoriza isso. Aqui agora, ó, valoriza o que Deus está falando com você, irmão. Você está recebendo aqui agora uma semente para mudar a sua história financeira. Você está recebendo uma semente para mudar o seu casamento. Você
está recebendo uma semente para mudar a sua família, mudar a sua saúde. Você está recebendo uma semente para mudar o seu ministério, mudar o rumo da sua vida. Que semente é essa, pastor? As grandes e preciosas promessas de Deus que me fazem co-participante da natureza do meu Pai. Eu passo a ser co-participante da natureza do meu Pai. O que é natureza? É o material intrínseco do que algo é feito. O ouro é ouro porque intrinsecamente ele tem essa qualidade. O diamante é diamante porque intrinsecamente as moléculas são de diamante. O Espírito Santo te pergunta: filho, como você é por dentro? Como você é intrinsecamente? Como você é no invisível? Porque o visível todo mundo está vendo. Como você é no invisível? Porque é o invisível que te determina. É melhor decidir ser louco para esse mundo e ficar com essa palavra do que perder a guerra para o diabo, que já é derrotado, diz o Senhor. Seja tão responsável até que você encontre a voz do Espírito Santo. A partir daí, perca a sua responsabilidade. Porque Deus assume a responsabilidade de tudo. Vou repetir. Seja responsável até que você encontre a voz. Porque quando você encontra a voz e você abraça essa voz, Ele é responsável. Cadê o cordeiro, pai? Está aqui o cutelo, está aqui o fogo. Olha o que Abraão respondeu para Isaac, irmãos: o Senhor proverá para si, meu filho. Quem que iria sacrificar Isaac? Abraão. Quem tinha o holocausto na mão? Abraão. A resposta teria que ser muito simples. A resposta teria que ser: filho, você é o holocausto. Mas Abraão não disse isso. Abraão disse: o Senhor proverá para si. Ou seja, eu não quero nem saber. Amém. Eu também quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu não estou nem aí. Eu me desresponsabilizei. Eu vou festejar, eu vou dançar, eu vou celebrar. Por quê? Porque Deus falou e eu criei. É com Ele. Aleluia. Rabacata rabachonderebacarabarabara. Ah, meu irmão, eu declaro que você é filho de uma palavra. Você é filho de uma influência espiritual que está dentro de você. Deus fala com você e você caminha na palavra de Deus. E a sua atitude ousada é como quem diz: sai da minha frente. Sai. Porque eu vou obedecer ao Espírito Santo. Eu creio nessa palavra. Vou repetir. Sua atitude espiritual tem que ser a seguinte: depois que você ouve: sai da minha frente. Porque eu vou obedecer ao Senhor. Na verdade, quando você decide crer, nada fica na sua frente. Doença não fica na sua frente. Marido não fica na sua frente. Esposa não fica na sua frente. Filhos não ficam. Ministério não fica. Glamour, resultados não ficam. Nada que é aparente fica na sua frente. Quando você decide crer, você tem olhos fixos em uma pessoa.
E o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Você está olhando para Ele. É isso que Jesus quis dizer quando Ele dizia: o filho só faz o que vê o pai fazendo. Por que que as coisas funcionavam na vida de Jesus? Porque Jesus não tinha origem em nada quando Ele estava na terra. Tudo tinha origem no Pai. Ele diz: o filho nada pode fazer de si mesmo, somente aquilo que o vê o Pai fazer. Você tem que aprender a contemplar Deus fazer. E quando você contempla? Quando Ele fala. Porque quando Ele fala, Ele faz. Levanta suas mãos e diga comigo bem forte: a fala de Deus opera aquela condição em mim. Quando eu ouço Deus, eu estou vendo o Pai fazer. Mais forte: palavra revelada e ver o Pai fazer são a mesma coisa. Porque o que Ele diz é. 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 Meu querido, vou falar um negócio aqui que eu nunca falei. Fala ou não falo? Não, mas eu acho que eu já falei. Mas ouça, vou repetir. Se eu não falei, eu vou falar. Aleluia. Você entra num lugar que os seus pensamentos têm poder. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. É telepatia, pastor? Não. É deusopatia. Espírito Santopatia. Você achou um discípulo, cara? Fica com vergonha. Você pensa que o pai precisa abrir a boca para falar com o filho, com o Espírito Santo? Você pensa que o pai pode fazer algo só porque ele decidiu fazer assim? Sim. Se ele decidir criar uma galáxia assim, ele vai fazer assim, vai aparecer uma galáxia. É desse poder, e com esse poder que nós estamos lidando, irmãos. Por isso que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala para 3 pessoas perto de você: o que ele diz é. Faz assim com a mão, ó. Faz assim com a mão. Diga assim: crer abre a porta para a comunhão. O Espírito Santo tem novas experiências com Deus para te dar. O Espírito Santo quer te levar a lugares que você nunca foi. Deus quer encontrar você como você nunca o encontrou ainda. Não é que está ruim, vai ficar melhor. Não é que está ruim, vai ficar melhor.
Sabe quando o Senhor apareceu para Jó no final da crise, e o Senhor começa a pregar para Jó. O livro todo foi toda a situação de Jó, todo o sofrimento de Jó. No final, Deus mesmo aparece. Mas Deus aparece para Jó dentro de um redemoinho. Dentro de um mini tufão. Mini furacão. Deus criou um mini furacão, que foi o que passou na casa dele, matou os filhos tudo. Deus entrou e começou a pregar para ele. Onde é que você estava? E Deus começou a pregar. E toma-lhe, revelação. Nós não vamos entrar aqui agora. Mas a maior revelação que Deus estava dando para Jó era o seguinte: meu filho, se você aprender a viver como eu, olha o que o tufão vai fazer com você. Nada. A maior mensagem não é o que Deus estava falando, é onde Deus estava. Deus estava dentro de um tufão, falando com o seu servo, como que dizendo: aprenda a ser como eu, e nenhum tufão vai parar a tua vida. Aprenda a ser como eu, e nenhum furacão vai destruir sua família, seu ministério, sua saúde, suas finanças. Aprenda a viver em mim. Aprenda a viver em união comigo. Porque não tem tufão que te toca, diz o Senhor. Por isso, no final da conversa, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele estava vendo? Deus dentro do furacão. Leia, está lá na Bíblia. Deus aparece dentro de um redemoinho e vai bater um papo com ele. Nós muitas vezes não, infelizmente, murmuramos, choramos, reclamamos. Vamos fazer o seguinte: vamos começar a bater papo com os outros. Deixa as pessoas te verem não perecer. Deixa as pessoas te verem e não cair. Deixa as pessoas assistirem você não morrer. Deixa as pessoas te verem prosperar. Dentro do impossível. Deixa as pessoas te verem vencer dentro do impossível. Por isso, essa noite, há uma unção dobrada nesse lugar. A unção de Keren Apuk. Levanta a sua mão e diga: eu recebo. Até quem não sabe o que eu estou falando, levanta a mão e diga: eu recebo. Keren Apuk foi uma das filhas que Jó teve depois do seu deserto. Ele teve filhas, foram as mulheres mais lindas daquele tempo. Muitas vezes nós queremos encontrar Deus na glória. Nós queremos que uma chama de fogo aparece. Nós queremos encontrar Deus de tudo quanto é jeito. Aí Deus vem no meio do tufão. E ainda vem pregar para a gente. Não, se você ler lá o texto, Deus pergunta para ele: rapaz, eu vou parafrasear aqui. Onde é que você estava, menino, quando eu criei as estrelas, rapaz? E Jó: onde é que você estava quando eu juntei os mares e criei os mares? Onde é que você estava, Jó? Deus foi colocando ele na parede até o ponto que ele se rendeu. Meu irmão, se renda à palavra profética.
Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você está num tufão? Olha nos olhos dele, fala assim: a crise na qual você se encontra. Não. Todos. Fala para o teu irmão: a crise na qual você encontra. Perdão. A crise na qual você se encontra é o ambiente que Deus vai usar para arrancar você desse lugar. Seu problema é o púlpito de Deus. Seu problema é o lugar onde Deus gosta de estar. Vou bater um papo com você. É desse jeito, velho. Lembra quando o Senhor falou para Moisés: coloca a mão no peito. Tira. A mão estava leprosa. Põe de novo. Tira. Estava curada. Pega a vara. Joga. Virou uma cobra. Pega pela cauda. Ninguém pega uma cobra pela cauda. Mas a lição ali era essa. Meu irmão, quando a lição é pegar pela cauda, não adianta você querer pegar pela cabeça. Porque a cauda vai te morder. Se Deus te mandar pegar pela cauda, pegue pela cauda, porque se você quer pegar na cabeça, a cauda vai te morder, meu irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, amados, deixa eu terminar essa palavra te dizendo o seguinte: a fé vai se tornando, com o tempo, a estrutura das suas emoções. A fé vai se tornando, com o tempo, o guia da sua mente. A fé vai se tornando, com o tempo, o seu ponto de decisão e escolha. Olha para mim, você passa a ter uma alma sustentada por um espírito. Vou repetir isso. Nós vamos terminar. A fé, ela vai se tornando as estruturas das suas emoções. A fé vai se tornando a luz dos seus pensamentos. E ela vai se tornando o seu ponto de decisão. Ou seja, eu chego num lugar em Deus, pela graça em que eu sinto fé, penso fé, quero fé. Ou seja, a minha alma foi ganha, minha alma foi conquistada, meu espírito edificado em Cristo se tornou o fundamento que sustenta a minha alma, e a minha alma unida com o meu espírito se torna inabalável.
Então, se você, irmão, pergunta para ele assim: imagina você sentir fé? Fala para ele. Dá uma sacudida nele. Imagina você pensar fé. Dá outra sacudida. Imagine que a fé é o seu ponto de decisão. Eu estou quieto até que ele fale. Eu sou responsável até que a voz venha. Porque depois que a voz vem, eu não sou mais responsável. Ele é responsável. Eu preciso falar outra coisa antes de terminar, posso? Pode não, gente? Porque se não puder, eu vou falar assim mesmo. Meu Deus. Tudo que o Espírito Santo falou, desde que eu peguei esse microfone até agora, foi Deus te ensinando a lidar com as afrontas de Satanás. O que eu falei agora não fui eu que falei, foi o Senhor que falou. Tudo que foi dito, desde que eu peguei esse microfone até agora, é o Senhor ensinando você a lidar com os impasses, com as afrontas. Com aparentes vergonhas, aparentes humilhações. Por isso, o Senhor te diz: seja simples com a minha palavra. Porque eu me tornei praticável no seu espírito. Seja simples em crer, porque eu me tornei degustável, bebível, experimentável. Ou seja, eu posso tirar você e ser a sua condição diante desse problema. E o resultado é que você não tem mais problema. Quando ele vem e fala, e eu creio, eu me desresponsabilizo, ele se responsabiliza, e eu não tenho mais problema. O que eu tenho? Descanso. O que eu tenho? Deus. Pode ser na cova dos leões, pode ser na fornalha acesa 7 vezes mais, pode ser com Josafá na frente do exército, pode ser do lado de Davi diante de Golias, pode ser com Paulo e Silas na prisão, pode ser com o próprio Pedro crucificado de cabeça para baixo, não importa! Amém?